Oi pessoal, nesse dia 7 de agosto infelizmente faleceu William Friedkin aos 87 anos. Eu gosto muito do Friedkin, da carreira dele, falei isso várias vezes aqui no canal. O Exorcista é um dos meus filmes favoritos e fiquei muito chateado porque ele estava com um filme para ser lançado agora na circuito de festivais. Eu até imaginei que ele poderia fazer esse circuito de festivais também depois de tanto tempo, né? Mas enfim, eu quero fazer hoje um vídeo especial aqui para deixar uma recomendação de um filme que eu considero muito subestimado. Quando eu tenho a ligação da palavra subestimado no cinema, eu falo sobre Sorcerer, Comboio do Medo, de 1977. Mas antes eu tenho que falar que o Friedkin, já na década de 70, tem uma carreira que ganha uma relevância extraordinária com Operação França, super premiado. Depois Exorcista, em 73, um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Operação França deixa sua marca permanente também para investigação. Qualquer filme que acabe colocando uma narrativa que tem essa questão da polícia também em conta. E é um filme que inspira tantos outros realizadores, produtores, assim como Exorcista inspiraria no terror. Nesse caso aqui, de Comboio do Medo, eu acho que é bacana lidar com o contexto também, porque o Friedkin esteve ligado diretamente nesse período da nova Hollywood, dessa crescente da liberdade criativa, de certo modo, em que muitos realizadores eles conseguiam fazer projetos baratos, conseguiam também esse investimento e suporte de empresas que na década de 60 seria praticamente impossível. Durante a década de 70, esse suporte acaba ganhando mais apoio, mais recurso, em que aí, já no final da década de 70, uma série de fracassos de repercussão e bilheteria acabariam mudando o direcionamento justamente para um maior controle do estúdio. Outros diretores conseguiram fazer esse período de transição, e eu acredito que o Friedkin não conseguiu fazer isso. E isso não é culpa dele, tá? É por essa dificuldade que ele mesmo citava de lidar com essa coisa de que você tinha que pensar no filme comercial para vender ingresso. Se você pega a carreira do Friedkin, vai ter outros grandes filmes na filmografia dele. Recomendaria também Viver e Morrer em Los Angeles, de 85, excelente filme. Só que ele vai ter essa dificuldade de conseguir recurso para suas ideias e bancar as ideias dele. Ele tinha uma personalidade forte, um temperamento forte no set. Isso desagradava muito também as produtoras, que queriam aquele diretor que é maleável, aquele diretor que tem em conta a questão do retorno. O Friedkin, ele não abria mão do seu controle criativo. Ele continuou produzindo filmes, mas aí se você pega a filmografia dele, tem dificuldades nos anos 90, tem dificuldades também nos anos 2000. Mas o filme de hoje é especial. Comboio do Medo, de 77, fica um tributo ao Friedkin também. É um filme que eu adoro, que eu tenho certeza que muitas pessoas podem descobrir ou redescobrir. Comboio do Medo é uma adaptação de O Salário do Medo, escrito pelo Georges Arnaud, que aí em 1953 tem uma versão no cinema que é muito mais popular, do Henri-Georges Clouzot. Inicialmente até tem um episódio engraçado que o marketing desse filme diz que é um remake desse longa francês, consagrado também, que eu deixo a recomendação, que é excelente. Só que o Friedkin odiava ouvir isso. O Friedkin não suportava a menção de que ele tinha feito um remake. Ele falava, não, é uma nova adaptação, eu não tenho compromisso nenhum com um filme que é consagrado do Clouzot, e ele nem queria trazer esse referencial simbólico que é muito forte também. Ou seja, é uma nova adaptação, ele vai seguir pelo caminho dele. Eu falo sobre o método Friedkin. O Friedkin, como eu disse, tem esse temperamento forte, e você nota isso no cenário de produção de Comboio do Medo. Se o Friedkin tivesse seguido o caminho mais fácil, aliás, provavelmente ele teria uma repercussão maior com esse filme, e eu vou explicar o porquê. A parceria feita entre Universal e Paramount é uma parceria que coloca muita grana nesse projeto, mais de 20 milhões de dólares. Era uma estrutura de risco compartilhado. Clint Eastwood, Jack Nicholson, por exemplo, Steve McQueen foram especulados para estrelar esse filme do Friedkin, mas nenhum deles queria sair dos Estados Unidos. Nenhum deles considerava abrir mão da segurança do estúdio e também deixar o país por 2, 3 meses, por exemplo, para filmar na República Dominicana. E o Friedkin batia na tecla com os produtores e dizia o seguinte, não, eu vou ter que abrir mão dessas grandes estrelas porque eu quero gravar na República Dominicana. Eu preciso trazer esse cenário de perigo, esse cenário realmente de tensão compartilhada, porque vai ser fundamental para o desenvolvimento da narrativa. E Comboio do Medo é um grande filme com uma trilha sonora que eu adoro, inesquecível, de Tangerine Dream. Eu realmente deixo a minha recomendação para quem não conhece.
Acompanhamos a jornada de 4 homens desesperados, interpretados por Roy Scheider, Bruno Kremer, Francisco Rabal e Amidou, que estão fugindo de seus passados e que se unem para aceitar uma missão perigosa: transportar uma carga de nitroglicerina em terrenos traiçoeiros. Do mesmo modo como são confrontados com obstáculos morais, eles precisam superar as dificuldades da natureza que ameaçam não só a jornada, mas também a sobrevivência deles. Na primeira parte nós vamos ter diferentes contextos para cada um desses homens, então vai ser em Veracruz, Jerusalém, Paris e Elizabeth em Nova Jersey. E aí você tem o porquê, nesses 4 segmentos iniciais, cada um daqueles homens precisa fugir, precisa deixar toda a vida que tinha sido construída para trás. E nesses 4 segmentos você vai ter o que eu chamo de melhor do estilo Friedkin, em que ele consegue trazer também esse pico de adrenalina com ação, intensidade e com o sentimento de urgência que seria ampliado depois graças à missão. Os traumas do passado acabam se tornando feridas abertas em Comboio do Medo, no cenário das condições de vida que são precárias no pequeno vilarejo da Colômbia. A desconfiança é total e as coisas só não podem piorar porque, pelo menos, aqueles homens estão vivos. O cenário da exploração ele é visto também na necessidade de fixar a petrolífera americana que está naquela região como fundamental para a existência, por mais que existam abusos. Não existe, aliás, qualidade de vida nenhuma. Existe um cenário miserável em que as pessoas passam todas as dificuldades possíveis, são exploradas no trabalho, feridas, mortas. E existe uma crítica do Friedkin nesse sentido à questão da petrolífera como centro da região, em que as pessoas têm que agradecer porque pelo menos estão vivas e pelo menos têm alguma alimentação, porque aquela petrolífera está ali, então a roda da sociedade está girando por conta daquela presença. É uma crítica bem interessante. Quando um poço de petróleo em chamas ameaça toda a estabilidade do local, a seleção dos 4 homens para transportar a carga de nitroglicerina abre uma porta para uma redenção simbólica, porque realmente, pelo que havia sido previamente apresentado, eles não tinham nada a perder. O medo, afinal de contas, era uma constante, assim como a morte. A palavra medo em Sorcerer, Comboio do Medo, ela é fundamental porque ela vai te trazer também esse cenário extremamente complexo do trauma, da ferida do passado, junto da dificuldade dessa grande jornada, de uma carga que tem que ser manuseada de maneira extremamente cuidadosa. Qualquer deslize nesse sentido significaria a morte. E esse cuidado vem com outros problemas, como o desgaste mental e físico, além das barreiras naturais que geram obstáculos ferozes. A cena da ponte em Comboio do Medo é uma das minhas favoritas dos anos 70, por resumir a experiência do filme, colocando em perspectiva a necessidade de cumprir a jornada junto desse medo constante. E o Friedkin nos leva para dentro da floresta e consegue transmitir o sentimento de angústia e pânico a partir daqueles personagens envoltos em um cenário complexo. Existem dificuldades de relacionamento, o cuidado com aquela carga e esse risco, que é um risco constante. Seria ótimo tentar ir o mais rápido possível, mas isso não é uma realidade no contexto de Comboio do Medo. Na real, a condução extremamente lenta ela oferece uma margem de segurança maior, apesar de toda a questão de uma corrida contra o tempo. Uma outra questão que eu destaco é a questão sonora. O Friedkin estava na Alemanha quando ele conheceu o Tangerine Dream, ficou muito interessado em fazer uma colaboração com o Tangerine Dream e acabou fazendo essa colaboração então em Comboio do Medo. Essa trilha sonora é uma das trilhas sonoras favoritas da minha vida. Eu adoro o trabalho de Tangerine Dream aqui, o uso dos sons sintéticos, para criar referências sonoras também de medo, desse pânico compartilhado. Então o tema Betrayal, por exemplo, é fantástico. É um filme que eu realmente adoro, que quando eu soube dessa triste notícia da morte do Friedkin, eu pensei na hora, não, tem que levar para o canal como uma recomendação também. Para Comboio do Medo, nota 10. Esse filme custou mais de 20 milhões de dólares, investimento altíssimo e teve 3 grandes problemas. Primeiro, o título em inglês, que leva a noção de feitiçaria que poderia indicar para o público algo sobrenatural, até pela relação com o exorcista. Só que a ligação que o Friedkin faz é simbólica, do feitiço do destino, na real, a aplicação simbólica disso na narrativa. Então o título ele acabou se tornando um problema para o marketing. Segundo problema, timing do lançamento. Esse filme chegou um mês depois de Star Wars. Star Wars teve uma repercussão extraordinária, histórica, sessões lotadas, e o Friedkin contava um caso muito interessante sobre a semana que ele foi assistir Star Wars, que era uma semana antes do lançamento de Comboio do Medo.
ele viu Hollywood tomada, os cinemas com filas enormes, e ele até falou para os responsáveis ali da estratégia de distribuição que ele estava desconfiado de que o filme dele seria engolido por Star Wars. E foi exatamente isso que aconteceu. Isso também pelo terceiro problema desse filme, que foi a questão da introdução. Esse filme tem uma passagem inicial em língua não inglesa, e muitas pessoas começaram a promover um marketing boca a boca na época de que era um filme legendado. Então eu sempre falo aqui no canal de que nos Estados Unidos existe esse problema com filmes legendados. E isso acabou afetando o Comboio do Medo de tal forma que a partir da segunda semana do filme, a distribuidora pediu para que os cinemas colocassem uma mensagem embaixo do cartaz que tinha um trecho, né, com outras línguas, que era um trecho inicial apenas da introdução. Mas aí o estrago já estava feito. Na segunda semana de Comboio do Medo, os exibidores acabaram tirando a maior parte das sessões do filme para voltar com o Star Wars, e a Universal com isso acabou encerrando o contrato que eles tinham com o Friedkin. Para análise da carreira do William Friedkin, eu considero que esse foi um momento decisivo, foi aquele momento realmente importantíssimo para a carreira, porque ele poderia se adaptar e tentar tomar conta desse caminho mais comercial, que era o que os estúdios queriam no período no cinema dos Estados Unidos. Ele não faz isso, ele acaba precisando montar grandes estruturas de financiamento dos seus filmes, especialmente nos anos 80. Ele sempre ficou muito fiel a essa ideia de ter o controle criativo dos seus filmes, e eu respeito muito isso nele. Então fica aqui essa recomendação e esse tributo também simbólico aqui do canal ao Friedkin, certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!